Aproveitando realmente esta celeuma que tem havido com relação a Greta Thunberg, não vou deixar obviamente, de opinar. Bem, este fenómeno da Greta não é inédito. Já existiu em 92, se não estou em erro, 1992, uma outra figurinha infantil feminina que também ela manipulada por parte da elite globalista, acionista, ou que seja, vem efetivamente junto de organizações internacionalistas de cariz duvidoso, como é o caso da ONU, da ONU pelo menos, vem efetivamente e recorrendo, obviamente, sendo usada a sua imagem de criança, veio efetivamente apelar, digamos assim, à consciencialização da parte da população mundial, digamos assim, dos cidadãos e digamos assim, dos eurodeputados e todos aqueles vários membros da organização nefasta que é a ONU, de forma a defender uma questão que na altura falava-se, eu penso que ainda era na camada de ozono, no buraco na camada de ozono, mas fala-se também já em aquecimento global, se não estou em erro. Pronto, isto basicamente é assim, ao menos o modus operandi. Quem tem a mesma idade que eu ou mais, facilmente deverá também se recordar desses fantoches que os mídias seguraram ao colo e que realmente foram propagados um pouco por todos os cantos, isto antes de haver, obviamente, a internet como a conhecemos agora. As redes sociais eram inexistentes na altura, a não ser eventualmente em meios militares, universitários e não em qualquer país. Mas efetivamente na altura os canais televisivos de uma forma massiva fartaram-se mesmo de propagar a imagem dessa jovem. Eu penso que era canadiana, se não estou a erro. Bem, eu queria ter mais um fenómeno. Vê-se que efetivamente pelas imagens dos pais suecos vestindo realmente camisas de antifascista disto tudo. De resto, sendo cidadãos suecos e percebendo um pouco, tenho conhecimento efetivamente da atual política dominante nesse país, também se percebe um pouco o tipo de formatação mental que eles têm. Esquerdismo até dizer chega. Ainda para mais, há quem venha estar a denunciar que efetivamente existem ligações até familiares com o George Soros. Não existe, é assim, neste momento as redes sociais e a internet têm sido efetivamente umas veias, digamos assim, de conhecimento extraordinariamente importantes e pertinentes, embora nem tudo o que esteja na internet é válido e fidedigno. A verdade é que a Greta tem os pés, não é de barro, aquilo já nem é lama, aquilo já é água, basicamente, mas continua a haver os acéfalos de sempre, que deixaram-se convencer realmente por histerismo globalista de que o planeta está a derreter ou que estamos a destruir as camadas de ozono, quando já veio-se a provar que não existe camada de ozono, é uma falácia, existe a atmosfera. Isso foi explicado inclusive num vídeo do professor Ricardo Feliciano, se não sei o nome, cientista brasileiro, que veio realmente, digamos assim, mostrar a careca dessa mesma gentinha globalista. Okay? Eles basicamente querem reduzir a população mundial, retirando um dos ingredientes mais importantes da nossa roda alimentar, como ainda é, penso eu, a ser ensinado na escola, ensino básico e preparatório. Efetivamente, a carne, ainda para mais de vaca, é bastante importante para, digamos assim, a nossa saúde, o nosso bem-estar e também tempo de vida. E ao fazer isso, e a carne de vaca obviamente é um princípio, eles vão tentar retirar tudo que basicamente seja mais substancial e vamos chegar a um ponto onde iremos basicamente, ou iremos forçar a sermos vegetarianos à força, e esse é o seu desenho de muitos vegans, muito vegetarianos que por aí andam, mas ao mesmo tempo isso vai ter influências bastante negativas. Vamos estar basicamente a retroceder a séculos atrás, 5, 6 séculos atrás, onde basicamente a alimentação era tão escassa e tão precária, e se calhar nem tanto, ainda no início do século passado, nós tivemos Portugal, e não só a Europa, e até de uma forma mundial, derivado também às guerras, até à industrialização, que realmente carecia. Basicamente eles estão a conduzir-nos a um retrocesso civilizacional. Eles vão estar, obviamente, a prejudicar a nossa saúde. Nem nada vão resolver. Todas as políticas ambientais, seja, por exemplo, o recurso às energias renováveis, está mais do que provado que são ineficazes.
a Alemanha tentou, a Suécia tentou, o Canadá tentou e todas elas falharam, porque efetivamente nem sempre sem sol, sobretudo nesses países, e nem sempre sem a força eólica, ou seja, do ar, do vento, para conseguir realmente manter, nem que seja uma pequena população durante um tempo determinado. Pronto. Existem, obviamente, outras alternativas que não vou estar aqui a focar. Uma delas é a nuclear, que a mim deixa-me, obviamente, bastante hesitante. Em todo o caso, não é de todo, digamos assim, o recurso a este tipo de políticas supressoras que iremos basicamente evoluir como espécie e viver de uma forma mais harmoniosa com os animais e com o meio ambiente. Pronto, também foi provado que efetivamente a plantação, as culturas de vegetais, obviamente acaba por criar também uma grande chamada pegada de carbono, não é pegada, mas aqui o desperdício, digamos assim, de carbono, o próprio, digamos assim, manutenção, a reprodução dos animais, isso também poderá obviamente afetar, mas aquilo que poucas pessoas sabem é que o CO2 efetivamente é essencial para toda a vida vegetal, para toda a natureza. Que não se esqueçam que elas absorvem o CO2, o dióxido de carbono, para transformar em oxigênio. Por isso eu acho que deveriam acabar sinceramente com esses alarmes, essa especulação. O mundo não vai acabar. Já muita gente tem vindo constantemente a dizer, desde o tempo que nós tratamos, que o mundo iria acabar, 2001, 1999, 2000, 2011 e sei lá o quê. Okay? Não vamos todos nos juntar as mãos e ir para comunidades rurais e andar a beber veneno e matar uns aos outros. Se alguém quer fazer isso, se realmente alguém está severamente preocupado com a extinção da espécie humana, pelo facto de acharem que estamos realmente a consumir muitos alimentos, não é? Carne, por exemplo, a vegetação, por exemplo, eu acho que deveria deixar em aberto a possibilidade dessas pessoas, elas próprias, considerarem a praticarem em si próprias aquilo que basicamente tentam convencer os outros a fazer. Okay? Se elas querem que a população humana realmente seja reduzida, comecem por eles. Os outros deixem-nos estar em paz. A viver, a procriar, a reproduzir-se, a desenvolver e quem sabe até um dia poderá haver realmente aqui um maior equilíbrio, que também obviamente é necessário, não vamos deixar de ser conscientes, sobretudo cá em Portugal, um maior equilíbrio em relação entre a nossa relação com o meio ambiente e com os animais. Okay? É essencial, é importante, logicamente que sim. A Revolução Industrial basicamente veio a transformar aquilo que eram sociedades, comunidades rurais, basicamente em autênticos debitadores de poluição. É um facto, isso tem que ser mudado, mas atenção, isto tem que ser mudado não pela população em geral, mas sobretudo pelas fábricas, sobretudo pelas autarquias, sobretudo pelo próprio governo, pelo Estado e pelos lobbies de interesse petrolífero. Por exemplo, eu não tenho nada contra, por exemplo, o recurso a veículos movidos a energias alternativas. Agora, deverão deixar de ser hipócritas e enquanto, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que se afirma ser tão ecológico, enquanto um dos partidos de coligação, a Geringonça, tem estado no poder, poderiam efetivamente levantar esses assuntos, colocar esses assuntos no Parlamento, que eu não tenho conhecimento de ter feito. Okay? Existem alternativas aos combustíveis fósseis, seja eletricidade, seja o que for, e bastante mais limpas. Alguns dizem, há quem diga que não. Realmente as viaturas Tesla e outras movidas realmente a eletricidade e por aí dentro têm trazido bastantes problemas, não são fiáveis, ok? E há quem diga neste momento que até tem estado a poluir um pouco mais do que aquilo que se esperava. Bem, em todo o caso, isso são situações que todos nós devemos estar atentos, estudar, ler o máximo possível, de forma mais idónea e imparcial, ou seja, não estar basicamente a ler os programas ou os comunicados dos partidos, sobretudo de matriz ecológica, porque, como devem imaginar, eles são bastante parciais, não é? Estão a defender o seu ideário, mas, sobretudo, a nível de literatura científica. Okay. Pronto, Greta efetivamente é um embuste, é uma criança a quem se tem, basicamente tem sido usada do mesmo modus operandi em relação a outras situações, como foi, por exemplo, o ataque a Donald Trump relativamente aos imigrantes, onde recorreram às crianças, também a invasão via marítima. Também os mídias têm focado muito nas crianças e também nas mulheres, de forma a tentar sensibilizar
e a impossibilitar qualquer tipo de críticas, ataques verbais, obviamente, relativamente às ondas massivas de invasão que o continente europeu americano realmente, e só esses, atenção, só esses têm sido alvo. Greta é mais um fantoche, é um boneco de ventrílocos, ou uma boneca neste caso, que tem sido manipulada. Ela só consegue verbalizar algo coerente, algo objetivo, algo preciso, quando tem efetivamente o rascunho debaixo dos olhos, porque já encontrei vídeos onde, em situação um bocadinho mais imprevista, fizeram-lhe questões e ela escusou-se de responder e tentou reencaminhar essas mesmas questões para as pessoas que estavam na bancada ao lado dela. E pronto, e por aí percebe-se que efetivamente esta é uma jovem que foi basicamente totalmente doutrinada. Há quem fale em situações até um bocadinho mais extremas, como a MK Ultra. Eu duvido, eu acredito que efetivamente tenham sido os pais os maiores responsáveis, digamos assim, pela fundamentação ideológica, emocional, psicológica dessa mesma criança, e por isso só deveriam realmente ser postos em tribunal, haver realmente uma investigação, serem colocados realmente como arbítrios por estarem realmente a explorar, abusar da própria filha. Ok, e pronto, e algo mais que tem realmente que ser mencionado, embora muitas pessoas tentem virar os olhos, virar a cara, e também a atacar quem demonstra, quem comprova, efetivamente, os pais da Greta Thunberg têm estado a ter benefícios financeiros, ou seja, têm estado a receber dinheiro por determinadas organizações, não só ecológicas, como também políticas. Vê-se imagens, por exemplo, de uma representante de uma dessas organizações que está na lista da Open Society George Soros, que tem estado continuamente ao lado dela e estado a encaminhá-la, e a ajudá-lo, digamos assim, a poder realmente fazer este tipo de papel de porta-voz de uma geração que se diz oprimida, que se diz prejudicada pelo facto de acharem que o mundo vai acabar daqui a uns tempos, por não ter, eu penso que é em 2020, qualquer coisa do género, por não estarmos realmente a ter as ações necessárias para parar com a distribuição, digamos assim, a propagação de carbono. Pronto, são as mesmas pessoas que aparecem em veleiros, pelo que eu percebi, da propriedade de um dos reis ou príncipes de Mónaco. Okay? Vejam lá até onde este complô está interligado. Não são só os marxistas, não são só os capitalistas sionistas, mas também a própria monarquia, ou pelo menos parte dela. Está tudo, digamos assim, de mãos dadas a tentar realmente manipular a população mundial, juntamente com os grandes prostitutos que são os mídia, pelo menos os dominantes, os chamados mainstream. Muitos deles, como vocês sabem, pertencem a grupos empresariais que na sua cabeça, na pirâmide, existem efetivamente ou são sionistas, ou são membros ou ex-membros de Bilderberg, ou são marxistas, por aí adiante. Ou têm ligações diretamente até com o governo socialista, pseudo-socialista de António Costa. Pronto, e basicamente se tem verificado isso. O iate que vem Greta realmente, digamos assim, a ocupar como tripulante, efetivamente é propriedade de um membro da coroa de Mónaco. Okay? E por aí vocês veem até onde se estende esta rede de interesses globalistas em realmente reduzir a população, porque basicamente é isso que consiste, ok? Eles querem reduzir, e para reduzir, isto é um eufemismo para a palavra exterminar, ok? Vocês têm que ter noção que as palavras bonitas muitas vezes distorcem o real sentido. Reduzir a população significa basicamente exterminar, e uma das formas de exterminar não é só contaminar o nosso ar, a nossa vida, as nossas águas, os nossos alimentos, inclusive com produtos transgénicos, mas também com o simples corte ou a dificuldade financeira imposta, ou seja, pelo aumento dos preços, que é aquilo que neste momento, penso eu, que já está a ser tratado por parte do Partido Socialista, António Costa, mais uma razão para não votar nele. Neste momento já está em vigor, em andamento, uma ordem para reduzir, digamos assim, a contribuição do Estado no que diz respeito ao valor final da carne de vaca. Isto é só um princípio, porque obviamente o objetivo aqui será suprimir
tudo o que é carne, ok? Eu percebo que António Costa, e há quem realmente tem vindo a afirmar, e até alguns comediantes da extrema-esquerda que têm realmente tido alguma função mais dominante nos mídias, efetivamente eu posso dizer que a título pessoal cheguei mesmo a ver já António Costa a se dirigir a uma empresa, a uma loja de uma empresa que chama Celeiro Macrobiótica e de alimentação vegetariana. Simpatizantes de extrema-esquerda, como é o caso do Ricardo Araújo Pereira, dos Gato Fedorento, Bruno Nogueira, por aí adiante, eles têm, eles têm estado aqui a denunciar, ou pelo menos a apresentar, uma possível coligação entre o PAN e o PS. Atenção, meus amigos, que isso é bastante execuível. Eu acredito efetivamente que o Goense António Costa, natural da Índia, embora tenha nascido cá em Portugal, segundo alegam, possa efetivamente estar a considerar uma eventual coligação, ok? Pronto, ficamos por aqui. Haverá muito mais a dizer porque as informações vão aparecendo. Há quem acredite que efetivamente possa haver lobbies petrolíferos, agricultura, por aí adiante, a pecuária, que possam efetivamente estar a financiar tirar tipo de grupos e de mídia e até de alguns ativistas, documentadores, como é o meu caso, para estar realmente a atacar a criancinha ainda para mais altruísta, autista, peço desculpa, autista, de um síndrome que por acaso vim a saber que é um dos sintomas de possível vacinação com um determinado tipo de vacinas. Eu penso que é bastante perceptível a perceberem, e não é preciso ser doutorado em psicologia para perceber que efetivamente a Greta acaba por ser basicamente uma ferramenta da parte dessas mesmas pessoas. Okay? É importante realmente perceber quem está por trás. Na página Aberrante Moda dos Animais já publicámos efetivamente já muito essa informação através de fontes estrangeiras. As coisas estão a rolar. Cá em Portugal vão continuar com a mesma narrativa. A Greta, a Salvador, a Greta, confronta o Trump, a Greta, a grande humanista, a grande ambientalista, animalista e o caraças. Mas é importante perceber efetivamente quem é que está a mexer os cordelinhos, okay? Para perceber efetivamente quais são as intenções. Isto não é nada novo, e já referi o exemplo de 92, basta basicamente perceberem que o modus operandi dessa gente não é de nada criativa e acabam por recorrer basicamente ao mesmo tipo de estratégias e de fantoches, discursos nos mesmos órgãos globalistas, como é o caso da ONU, da União Europeia, por aí adiante. Não têm apresentado nada novo, e logo por aí, até aqueles que são mais apologistas de defesa dos animais, ambientalistas, ecologistas, etc., deverão efetivamente questionar-se, pelo menos serem idóneos, serem honestos e questionar se efetivamente este fenómeno da Greta não é basicamente mais uma arma de manipulação, ok? É importante vocês assegurarem a existência, a preservação, a saúde, o bem-estar de vocês próprios, das vossas famílias e das próximas gerações. E acreditem, e vocês veem toda a mobilização que se tem realmente registado um pouco por todo o mundo, também com o aproveitamento de greve às aulas, não é? Basicamente se baldarem às aulas, mas realmente que tem estado a influenciar e grande os mais jovens, que, como devem imaginar, pronto, são muito fáceis de se manipular, sobretudo emotivamente. E é importante que vocês sejam os primeiros, não digo doutrinadores, mas que sejam os primeiros educadores nas vossas casas, nas casas dos vossos familiares. Expliquem efetivamente o que é que está a acontecer para que eles não se deixem ler. E é muito importante vocês fazerem isso, porque se não houver, digamos assim, uma voz discordante, as crianças, tacidamente, assim como os adultos, mas sobretudo as crianças, são facilmente manipuladas, ok? E tentem também preservar um pouco isso, ou tentar realmente assegurar de que lhes seja apresentada a verdade, a realidade, demonstrar que efetivamente o mundo não é assim tão bonito quanto isso, e que infelizmente existem pessoas muito tacanhas, muito mosquinhas,
muito gananciosas e com propósitos bastante diabólicos. Okay? E uma delas é justamente reduzir a população mundial, que é esse um dos principais objetivos escondidos no programa do partidos marxistas culturais, como é o caso do PAN e do Bloco de Esquerda, e não só. Está bem? Fico por aqui, bem-aja, atenção à Greta, está bem? Portugal sempre, força!